E o Misael Mainetti acompanha os desdobramentos do assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, ocorrido ontem no litoral aqui em São Paulo. Ele chega com informações, nosso repórter Misael Mainetti, sobre o dia hoje da repercussão, né, Misael? Tanto na polícia, alguns suspeitos já identificados e muitas manifestações das autoridades também. Como é que tem sido a repercussão desse caso? Misael Mainetti. Bastante coisa para falar, Kobayashi. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Kobayashi, foram identificados 2 de 6 suspeitos neste caso. A gente participou agora há pouco de uma coletiva de imprensa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele disse que tem muito material de DNA ainda para ser recolhido. 2 carros foram utilizados neste crime, um foi incendiado e o outro abandonado. Neste carro abandonado, portanto, tem muito material genético. Hoje, o corpo de Rui Fontes foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Em seguida, foi enterrado em um cemitério no Morumbi. O que a gente tem para destacar desse dia em relação às forças de segurança? O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ofereceu ajuda ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, portanto, ao governo do estado de São Paulo, para solucionar esse caso, e o pedido foi oferecido, mas foi recusado pelo secretário. Primeiro, a gente vai ouvir essa entrevista do ministro. Acompanhe. Foi um assassinato brutal e isso mostra o nível de violência que, infelizmente, graça aqui no Brasil e também em outros países, é preciso que se diga isso. Não é uma exclusividade nossa do Brasil. Nós já tomamos as providências cabíveis ao nosso nível. Claro que a responsabilidade da apuração é do governo de São Paulo. Eu hoje liguei para o governador de São Paulo, prestando a minha solidariedade pessoal, não só ao policial morto e à família, mas a todas as forças de segurança do estado de São Paulo. Nós nos colocamos à disposição do estado, sobretudo no que diz respeito à polícia científica. Nós temos um banco de dados no que diz respeito à balística, a DNA, informações. Tudo isso nós colocamos à disposição, se necessário, do governo de São Paulo. Tá, e eu quero chamar a Dora Kramer e o Cristiano Vilela, vamos começar essa com o Cristiano Vilela, a essa discussão, se gerou essa discussão, pelo menos, o Cristiano Vilela, sobre a ajuda que ofereceu o Ministério da Justiça para colocar a Polícia Federal, inclusive no auxílio às investigações, e o secretário de São Paulo garantindo que a investigação é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública e, portanto, da própria Polícia Civil. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo de uma forma adequada. De fato, a responsabilidade é do governo do estado, no caso da Polícia Civil do estado de São Paulo, e não é qualquer assassinato, por mais que seja realmente um crime execrável, um crime que de fato desperte uma certa comoção na sociedade, mas não há justificativa no sentido de fazer com que haja uma necessidade das forças da Polícia Federal entrarem nas investigações, especialmente nesse contexto onde estamos aí no caminhar das discussões da PEC da Segurança Pública e que tem ali no seu pano de fundo uma certa nacionalização de diversos elementos no combate, especialmente ao crime organizado, que hoje em dia, na sua maioria, são de competência do âmbito estadual das polícias civis dos estados. Então, nesse sentido, qualquer demonstração como essa poderia realmente fazer coro a esse discurso governista pela aprovação da PEC, o que honestamente não convém, não apenas por esse, mas por outros motivos. Misael Mainetti novamente conosco, ouvimos o ministro da Justiça e também outras autoridades falaram, não é isso, Misael Mainetti, aqui de São Paulo? Correto. Como vocês mencionaram no estúdio, houve esse oferecimento de ajuda pela Polícia Federal, mas isso foi recusado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ele disse que esse é um caso para ser resolvido pela Polícia de São Paulo. Como eu mencionei, 2 suspeitos de pelo menos 6 criminosos e a gente ainda não tem a certeza, não dá para cravar que esse crime está ligado ao PCC. Muito provavelmente sim, conforme dizem aí as fontes
nomes que a gente ouve na polícia, mas não dá para cravar ainda. Fato esse, né, que foi um crime, infelizmente, muito trágico em relação ao ex-delegado de Polícia Civil aqui em São Paulo. Acompanhe a fala de Guilherme Derrite de hoje mais cedo. Eu acho que esse momento é um momento de união institucional de todas as forças de segurança, das instituições, para que a gente possa o mais rápido possível identificar, qualificar e dar a resposta devida a esse crime covarde que aconteceu. Primeiro ponto é que perguntaram, está sendo questionado a respeito de possível força-tarefa. Não existe uma força-tarefa formalizada, criada. O que existe é toda a instituição da Polícia Civil com seus principais departamentos, DHPP, o DEIC, o DIPOL, o Departamento de Inteligência, o DECAP, o DEINTER6, que é o responsável pelo território da Baixada, empenhados, o GAECO, que já ofereceu o apoio desde ontem para nós, o Centro de Inteligência da Polícia Militar também recebendo todas as informações e passando em tempo real para a Polícia Civil, especialmente para nós, a Secretaria, para o Dr. Arthur. Nós estamos acompanhando pessoalmente esses trabalhos. A gente vai falando do caso, elucidando o caso, mas também trazendo esse contexto político. Porque Ricardo Lewandowski ofereceu ajuda, né, da Polícia Federal. Agora, em seguida, a gente ouve Guilherme Derrite falando sobre uma união institucional, mas perceba que ele fala sobre essa união institucional da Polícia Civil em São Paulo. Pois bem, agora há pouco a gente participou de uma coletiva de imprensa com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele não conseguiu comparecer nem no velório e nem no enterro desse ex-policial civil. É muito importante aqui para a história de São Paulo. Nessa coletiva de imprensa, o governador disse que nunca houve nenhum pedido formal ou informal de escolta ou de segurança, por exemplo, por parte de Rui Fontes, que, vale lembrar, estava como secretário de administração na Prefeitura de Praia Grande. Ele lamentou o ocorrido e também disse que agora deve pautar, muito provavelmente, uma escolta automática para pessoas que deixam aí cargos importantes como segurança pública. Já já eu explico melhor sobre isso. Vamos ver o que disse o governador Tarcísio de Freitas. Nós vamos chegar em todos os responsáveis e vamos prender todo mundo. A gente montou uma grande força-tarefa, essa força-tarefa vai estar em campo. A prioridade máxima para solucionar esse caso, nós não vamos deixar esse caso passar em branco, assim como a gente não tem deixado nenhum. A gente tem procurado dar resposta e não vai ser diferente desse caso. Nós vamos dar resposta e as pessoas que praticaram esse crime bárbaro conhecerão aí o peso da justiça. Governador, já tem algum indício de que há envolvimento de facção criminosa? Não dá para afirmar que tem indício nem que não tem indício. Então, as investigações, nós temos várias linhas de investigação, tem várias possibilidades. Então, a gente hoje não afasta nenhuma possibilidade, nem de ser um crime promovido por facção ou de não ser crime promovido por facção. O governador não tinha pedido proteção do Estado? Não pediu. Não pediu proteção, nem formal, nem informalmente. Não tem nenhum pedido de proteção, até porque se tivesse nós daríamos. Você viu que ele fala sobre o peso da justiça, uma declaração de Tarcísio de Freitas. Também durante a coletiva ele reconhece que há uma luta estruturada de espaço, uma luta de espaço entre Estado e entre crime organizado. Ele disse que o Estado sempre vai prevalecer e sempre vai vencer. Hoje o governador ele falou com a imprensa, já fazia bastante tempo que ele não falava junto da imprensa e ele desmembrou esse caso, né? Também disse que não dá para cravar que é o PCC ainda, mas que também não dá para negar coisas que vão ser investigadas. Afinal, Rui Fontes foi um dos maiores combatentes da facção criminosa e a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto e também as investigações e todo o repercutir político que esse caso também causa em volta das autoridades. Só para finalizar, Kobayashi, governador Tarcísio de Freitas disse que muito provavelmente esse caso vai pautar o que ele chamou de escolta automática. Atualmente, quem sai de um cargo importante como esse, como delegado geral ou secretário de Segurança Pública, procurador, tem que necessitar, ou melhor, tem que requisitar uma escolta, requisitar segurança.
E não foi o caso aqui, infelizmente. Rui Fontes, ele não solicitou nenhuma escolta. Agora ele pretende pautar o assunto da seguinte maneira: tem um cargo de segurança, a pessoa sai licenciada ou aposenta e aí vai ter uma escolta automática. Muito provavelmente vai ter uma proposta do Executivo em breve em relação a isso. A gente segue acompanhando. Muito obrigado, Misael Mainetti. Qualquer nova informação voltará conosco na programação da Jovem Pan. Deixa eu chamar agora a Dora Kramer para comentar também sobre esse caso que nós trouxemos ontem à noite. Foi no início da noite de ontem aqui no litoral de São Paulo e repercutiu muito. Repercutiu no mundo político, na segurança pública principalmente, polícia investigando, chegando a 2 suspeitos. Dora, pelo que a gente viu na repercussão, era um delegado muito querido na Polícia Civil aqui de São Paulo, respeitadíssimo, foi um dos que primeiro denunciou Marcola como líder da facção criminosa, por isso que há toda essa suspeita, né, que eles não confirmam como sendo já cravado pelas investigações, mas que também, claro, não descartam. E aí isso naturalmente traz toda a discussão a respeito de facções criminosas crescendo, a organização, o poderio, né, praticamente 2 viaturas com os bandidos ali, altamente armados, fuzis, enfim, e um delegado já aposentado numa administração de um município do litoral que foi vítima desse crime bárbaro. Quero a sua análise, Dora Kramer. Pois é, e ele falava, tem um podcast, acho que é da CBN, divulgado ontem, onde ele falava, estranho ele não ter pedido, né, porque ele se lamentava nesse podcast, dizendo que estava sozinho, que morava sozinho na Praia Grande, que não tinha proteção nenhuma, por isso que é estranho ele não ter pedido. Mas aí esse tipo de caso, sempre que acontece um caso assim, volta a mesma discussão. E aí, se a gente juntar o caso lá de novembro, do delator, como é que é o nome dele? Chris Berg, como é o nome? Esqueci. Bom, vocês sabem o que é, aquele assassinato lá em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. E depois tivemos agora a Operação Carbono, vendo crime organizado, infiltrado no mercado financeiro. Toda hora a gente vê na política. E aí o delegado, já houve promotores assassinados, e ainda que não seja uma facção denominada essa ou aquilo, é o crime organizado, seja de que natureza for. E sempre a gente olha, e do lado do Estado? Do lado do Estado, a gente tem uma discussão que não se pode nem chamar de discussão, tem lá uma PEC da segurança, que é a única ação de visibilidade nacional que se vê e que não anda, e que não acontece coisa nenhuma. Então, fica sempre aquela história, a gente olha para esse tipo de coisa e precisamos concluir, né? A gente acaba concluindo, é o crime organizado diante do Estado desorganizado. Vence sempre o governador, sim, claro que a polícia de São Paulo, que é super bem preparada, vai solucionar esse caso, mas são casos pontuais. O que está acontecendo, em termos de criminalidade, é um problema transnacional e que vai além das fronteiras do país. Enfim, essa coisa toda que a gente fala toda vez até a próxima tragédia, e certamente vai acontecer. Aquele caso que você citou, Dora, é o caso do delator do PCC, o Vinícius Gritzbach, né, que também, na ocasião, estava sem a proteção oficial, teria recusado também, enfim. Não é nem que não havia pedido, é que tinha recusado. E aí isso gera esse debate que nos falou há pouco. Ali o Misael Mainetti, Cristiano Vilela, se não há uma necessidade de um programa obrigatório, se você ou combate como força policial ou delata, necessariamente você vai ter que passar a ter ali uma proteção, até porque uma pessoa como essa no caso do delator, né, é uma pessoa que tem muitas informações valiosas para o combate ao próprio crime organizado também, né? Como é que você vê essa movimentação para a segurança dessas pessoas, o Cristiano Vilela? Pois é, Kobayashi, eu acho que ela é bem-vinda até um determinado ponto, né? Talvez durante as atividades de delação, por exemplo, ou até durante um certo tempo, uma certa quarentena após o exercício de uma determinada função. Agora, realmente você tem um momento da vida onde a pessoa ela é livre para fazer as suas escolhas, especialmente alguém que eventualmente já se aposentou da polícia, já seguiu um outro rumo e entende, e um ex-delegado geral, uma autoridade, uma pessoa que tem experiência, pelo menos em tese,
pessoa extremamente habilitada para poder fazer essa análise. E, naturalmente, viver realmente como escolta não deve ser a tarefa mais interessante ou mais adequada. Talvez essa pessoa entende que já não corre mais risco nenhum. Eu vejo que é possível que a pessoa tome essa iniciativa. Agora, mais importante, ou para além da investigação dessa morte em especial ou de qualquer outra morte que aconteça, o que é importante é uma política de Estado para acabar com o crime organizado ou para fazer frente ao crime organizado. Porque enquanto a gente fica tratando de casos pontuais, fica discutindo realmente detalhes disso ou daquilo, o fato é que o crime vai se organizando, se estruturando cada vez mais, mostrando força, mostrando poderio e tomando conta do pedaço, tomando conta até de atividades que historicamente são atividades regulares, regulamentadas, formalizadas, enfim. Então, o que o poder público precisa é atacar o coração do crime organizado e não ficar realmente só correndo atrás de atuação quando acontece algum crime bárbaro como esse que aconteceu.